Eu me desafiei a criar um cenário usando somente formas geométricas. Opa, eu sou o Gudok e no vídeo de hoje, galera, como eu falei pra vocês, a gente vai estar pintando um cenário, porém usando somente formas geométricas. E eu vou estar fazendo essa pintura no Photoshop, enquanto eu dou pra vocês várias dicas super úteis pra vocês que querem fazer pinturas de cenários também. E antes da gente pular lá pro Photoshop, não esquece do joinha e de se inscrever no canal, porque isso me ajuda demais, galera. Muito obrigado. E agora sim, bora lá. E bom, pessoal, estamos aqui no Photoshop pra gente fazer a nossa pintura de cenário, e o cenário que eu decidi trazer pra gente hoje é um cenário de cachoeiras, porque eu acho muito legal cachoeira, as águas caindo ali, é sempre algo muito bonito e curiosamente algo que eu sempre presto muita atenção quando eu vou jogar algum jogo. Eu adoro água, água é uma das coisas mais legais de se ver, porém é uma das mais difíceis de pintar, sem sombra de dúvidas também. E nesse começo eu comecei um pouquinho diferente, muito inspirado no vídeo que eu tava fazendo um tempinho atrás de thumbnail. Eu comecei essa ilustra justamente fazendo isso, thumbnails, só que thumbnails bem de levinhos. Eu queria garantir que eu tava gostando ali de como a composição tava funcionando, aonde que eu iria colocar essa cachoeira, quais seriam as outras coisas que estariam ao redor e se essas coisas iam ficar bonitas juntos, né? Iria ficar harmônico. E essas coisas é bem no chute mesmo, sabe? Você tem que fazer ali e testar para ver se funciona. Então eu fiz 3 versões super rapidinhas ali, usando um pincelzinho um pouco de carvão, eu acho, né? Algo um pouquinho parecido ali de carvão, para fazer esse sketchzinho. E aí quando eu terminei eu falei, beleza, eu gostei bastante deste sketch aqui, que é o que vocês estão vendo aí na tela, né, que eu vou pintar. E aí eu fui para fazer as formas geométricas e eu pensei que esse desafio seria muito difícil e ficaria com resultado estranho, porém eu me impressionei muito com o resultado, ficou super bacana e eu acho que esse é um exercício muito válido para gente que quer fazer cenários, porque curiosamente essas formas geométricas elas ajudam demais para fazer um cenário ficar bacana, porque depois, né, que eu fiz todo esse sketch, eu comecei a usar um Lasso Tool, que é uma ferramenta que a gente usa para demarcar os lugares, né, para fazer seleções de ambientes, e aí eu fazia essas seleções e colocava ali o balde de tinta, e é por isso que fica com essa cara bem geométrica, né, porque eu vou fazendo essa seleção de uma maneira bem poligonal mesmo, porque é rápido e prático, e também para fazer com que esse nosso desafio funcione, né, de fazer formas geométricas. E quando eu coloquei todas as informações ali, eu fui fazendo com valores, né, que essa escala de cinza que vocês estão vendo, eu ia colocando alguns cinzas um pouco mais escuros, alguns cinzas um pouco mais claros, para ver se iria ficar legal, se ia ficar bonito, para ver se ia funcionar, né, porque isso é muito importante pra gente garantir ali que o nosso olho esteja coerente com o que a gente tá vendo. E aí depois disso eu fui pintar, e eu fui pintar, galera, usando um pincel quadrado. Isso daí foi uma das coisas mais bizarras assim desse processo, é algo que eu não uso muito nas minhas pinturas, um pincelzão quadrado, sabe, todo geométrico ali, não tinha muita informação de textura, não era igual o pincel ali de carvão, sabe, que eu usei para fazer o sketch. Esse daí não, era um cubo mesmo, um cubo bem feião, e diga-se de passagem, isso é uma baita lição para as pessoas que pensam que pincel faz uma pintura ser boa, né, ou faz com que você melhore enquanto artista. Isso aí você não precisa encanar, sabe, pincel realmente não faz tanta diferença assim, faz um pouquinho
pouquinho, mas não tanto assim. Tanto que, como eu disse, né, eu tô usando um cubão todo duro ali para fazer essa pintura e mesmo assim ficou super bacana, porque no final do dia o que vale mais é a sua interpretação ali, né, do que você tá fazendo. É a sua imaginação, a sua criatividade, a sua visão, se você realmente sabe o que você tá fazendo ou se você não sabe o que você tá fazendo. Isso tudo influencia no resultado final e, curiosamente, uma das coisas que menos influencia é os nossos pincéis, porém eles têm o seu valor, eles são bacanas e inclusive você pode encontrar os meus pincéis que eu uso aqui nos vídeos no meu site, que vai ficar aqui na descrição do vídeo, então dá uma olhadinha lá que você vai poder baixar gratuitamente. E além de ter ficado com um resultadinho bacana, uma das coisas que eu mais me impressionei com todo esse processo foi a velocidade. Eu terminei essa pintura assim, muito rápido, foi papo de 2 horas e eu já meio que tinha terminado a pintura. Normalmente, especialmente nesses últimos dias, as pinturas que eu tenho trazido, elas vêm ficando cada vez mais longas. Isso daí é algo padrão meu, né? De vez em quando eu trago mesmo umas pinturas mais longas, mas essa daqui, que na minha opinião era para ser uma dessas longas, foi muito curta. E eu fiquei bem embasbacado, por assim dizer, porque eu fiz muita coisa que normalmente eu não faço e que também eu penso que são coisas que demoram mais, como por exemplo esses 3 sketches do começo, essa parte onde eu coloquei os valores, né, em escalas de preto e branco antes de pintar, e todas essas coisas que normalmente são coisas que demoram mais, porque são passos a mais, né? Você não precisa fazer esses 3 sketches, você não precisa fazer esse preto e branco primeiro, então assim, são passos a mais, curiosamente fizeram com que o processo ficasse mais rápido, porque depois que eu coloquei essas informações extras, né, eu fui ali pensando um pouco mais no começo, isso fez com que depois, na hora quando eu fosse pintar, eu já soubesse de praticamente tudo que eu precisaria saber para fazer uma pintura mais coerente. Então eu já sabia, por exemplo, qual que seria o tom da cor do fundo, porque eu já explorei com preto e branco, eu já sabia as informações que teriam na tela, porque eu já havia feito sketch, e isso fez com que tudo depois, né, começasse a vir de uma maneira super natural, e foi realmente bem rápido. Tudo bem que também tem o fator geometria aí, né? Isso daí realmente deixa o processo mais rápido, né? Fazer formas geométricas mais brutas é mais rapidinho mesmo, mas eu acho que não foi só por causa disso, eu realmente acho que tem a ver com essa preparação inicial que foi super espontânea, eu não tava planejando fazer isso nem nada, eu só tava com vontade de experimentar e isso acabou contribuindo bastante positivamente depois, né? Porque eu já tava ali com tudo certinho, tudo ajeitadinho e foi só colocar a mão na massa, colocar as cores e putz, foi muito legal, ficou super bacana e deu até vontade de trazer mais desses sketches nas próximas pinturas e artes que eu for fazer, né? Quem sabe eu não traga mais desse planejamento, porque fez toda a diferença, não só planejamento, mas também esse arquétipo de pinturas geométricas de cenário também foi super bacana. No geral, essa foi uma pintura que eu fiquei bem orgulhoso de fazer, um desafiozinho que deu 100% de certo. Normalmente não é assim que acontece, normalmente acontece tudo menos dar certo, né, nesses desafios mais malucos, mas esse deu super certo e eu aprendi bastante. E eu espero que eu ter falado com vocês aqui como que foi fazer essa pintura também tenha te ajudado de alguma forma na hora de você pensar na hora de fazer as suas pinturas de cenário ou algo desse tipo. E agora chega de falar sobre pinturas geométricas e vamos dar uma olhada pra gente ver como que ficou esse nosso cenário de hoje. E bom pessoal, essa foi a nossa pintura de cenário, essa nossa cachoeira lindíssima. Eu espero que você tenha gostado desse processo, desse papo. Se você gostou e ainda não deixou o seu joinha, deixa seu joinha aqui embaixo e entra lá no nosso Discord também. O link vai estar aqui na descrição e é um excelente lugar para fazer amigos e compartilhar os desenhos que você faz no dia a dia. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e foi!